Olá, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo bem? Uma alegria estar aqui novamente, podendo compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração. Eu sou o pastor Marcos, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis e responsável pela congregação da igreja no bairro do Vale do Carangola. Hoje a reflexão que eu quero trazer, ela se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 17. 1 Coríntios 11, do 17 em diante, diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 11 dizendo, que ele elogiava os coríntios, elogiava essa igreja, porque essa igreja está lá no versículo 2, né? Essa igreja havia se lembrado dele em tudo e tinham se apegado às tradições, né? Como ele havia transmitido àquela igreja. Essa igreja era uma igreja que merecia elogios, porque sempre se lembrava do apóstolo Paulo e por ser uma igreja que havia entendido, aprendido e colocado em prática aquilo tudo que ele havia deixado, havia ensinado para aquela igreja. Mas no verso 17 que nós começamos a ler, ele faz uma repreensão a essa igreja, dizendo que tinham coisas que ele não elogiaria aquela igreja, e ele diz que o motivo, né, da crítica dele, do não elogio dele, se devia à forma como eles se reuniam para prestar culto a Deus, e principalmente no momento da comunhão. Né? Antes da ceia do Senhor, existia o que era chamado de ágape, a refeição ou o banquete do amor. Era o banquete do amor. E essa refeição, esse banquete,
era quando a igreja se reunia, cada membro da igreja levava alguma coisa para partilhar a mesa, para dividir a mesa, cada um levava alguma coisa, aqueles que podiam, né, levavam alguma coisa para partilhar com a igreja, mas na igreja de Corinto, esses irmãos, quando se reuniam, quando juntavam as panelas, né, vamos dizer assim, eles ficavam fazendo discriminação entre os irmãos. Os irmãos que tinham posses, os irmãos que podiam levar mais comida, mais bebida. Esses irmãos, eles comiam, e o apóstolo Paulo diz que eles comiam muito e bebiam ao ponto de se embriagar e deixavam de fora aqueles que nada tinham. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele ouvia, né, que isso estava acontecendo, ouvia que havia ali algumas divergências, algumas divisões quando eles se reuniam, e ele até fala, isso é bom que aconteça, eu até creio que isso é bom, e de alguma forma é necessário que isso aconteça para que possam ser conhecidos aqueles que são aprovados e aqueles que são reprovados pelo Senhor. Então, Paulo, quando vem admoestando a igreja, e ele fala isso, né, e diz que quando o Senhor disciplina, né, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, nós somos disciplinados para que nós não sejamos condenados com o mundo. Né? O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor, ele nos repreende, ele nos corrige, ele nos disciplina, para que quando vier o momento do juízo, né, quando vier o momento, né, do grande julgamento final, e também até mesmo no cotidiano, né, para que aquilo que está acontecendo da igreja não se torne um escândalo para as pessoas que estão no mundo. Né? Então é muito necessária essa palavra para que nós possamos estar atentos à maneira como nós procedemos. E uma das coisas que é o critério é a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós escolhemos as pessoas que vão caminhar conosco no nosso dia a dia. Se nós somos daqueles que caminham com todos, né, somos, né, como dizia lá na minha juventude, né, nós costumávamos dizer, lá da igreja que eu fazia parte, que a nossa juventude, era uma panela, mas era uma panela que tinha a tampa aberta, porque sempre cabia mais um, a gente sempre buscava incluir aqueles que estavam chegando, buscávamos fazer com que aqueles que chegavam pudessem se sentir parte, pudessem se sentir acolhidos, pudessem se sentir amados e desejassem fazer parte do nosso grupo, da nossa juventude e de tudo aquilo que nós estávamos realizando, estávamos fazendo para o Senhor. Mas Paulo está dizendo que a igreja de Corinto ela não agia assim, porque ele diz no verso 20, quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Né? Então o apóstolo está repreendendo e chamando a atenção, dizendo daquilo que ele já havia sido informado que estava acontecendo. E quando nós nos reunimos como igreja, devemos nos reunir de uma forma em que nós possamos abraçar e acolher a todas e a todas que vêm, né, que tiveram um encontro com o Senhor, que experimentaram da graça do Senhor, experimentaram do seu amor e possam se achegar. Né? Então as pessoas não podem discriminar ninguém por causa da sua classe social. Não podemos escolher aqueles que vão caminhar conosco por causa da roupa que veste, do bairro onde mora, do carro que possui, mas devemos estar atentos e abertos, receptivos para acolher principalmente aqueles que mais carecem, aqueles que mais precisam, dispostos mesmo a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos oferecido, aquilo que o Senhor tem nos dado. Depois que acabava essa refeição, esse banquete do amor, então era celebrado ali, né, concomitantemente, né, na continuidade, né, dessa reunião, dessa celebração, era celebrado o momento memorial
né, como havia acontecido lá, antes da crucificação do Senhor. E o apóstolo Paulo diz no verso 23 que, da forma como ele recebeu do Senhor, ele também havia entregado à igreja, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Para nós, nós cristãos, crentes da Igreja Batista, da denominação Batista, a ceia para a gente ela é um memorial. Nós, quando nos reunimos mensalmente para esse momento do culto, esse culto de ceia, é um momento em que nós fazemos memória, nós nos lembramos daquilo que aconteceu por ocasião ali da véspera da crucificação do Senhor, quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e anunciou a eles aquilo que eles deveriam fazer. Nós temos duas ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor. São duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. O batismo, que é o testemunho público de que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e estamos morrendo para o mundo e ressuscitando, renascendo, quando saímos das águas, ressuscitamos para uma nova vida. Nós sepultamos o velho homem no batismo, e nascemos nova criatura. Esse é o símbolo do batismo, esse é o símbolo dessa ordenança que o Senhor deixou. É o nosso testemunho público, é quando nós dizemos para a nossa família, dizemos para a igreja, a comunidade que ministra o batismo, dizemos para a sociedade, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, que nós agora temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que deram este testemunho público, foram batizados, cumprem a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, nós fazemos memória, temos a oportunidade de nos juntarmos aos discípulos, aos apóstolos lá no passado, assentarmos à mesa com o Senhor e fazemos memória daquele momento, mas o mais importante não é apenas rememorarmos aquilo que aconteceu no passado, mas é este anúncio de que o Senhor Jesus Cristo vivo está. Ele ressuscitou, vive e reina para sempre, está assentado à direita do Pai, e um dia ele retornará para buscar a sua igreja. Então, todas as vezes que a igreja de Jesus Cristo ela se reúne para celebrar a ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de nos lembrar daquilo que aconteceu no passado, mas principalmente anunciar, dizer que o Senhor vivo está. E porque ele vive, nós agora podemos viver em novidade de vida, abraçamos os valores do reino de Deus e vamos implementando o reino de Deus aqui na terra. Vamos desfrutando, o apóstolo Paulo diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Então nós vamos desfrutando dessa vida abundante que o Senhor veio nos dar. Porque a vida eterna não é apenas uma vida que não tem fim, mas ela é principalmente um novo modo de viver. Vivemos de uma maneira nova, de uma maneira diferente, experimentando aquilo que acontecerá na eternidade. Em parte, nós podemos desfrutar disso quando nós vamos vivendo os valores do reino de Deus, vamos anunciando esperança, transformação, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, porque este é o reino de Deus.
O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. O reino de Deus não é a placa da igreja que eu sou membro. O reino de Deus não é a roupa que eu uso, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós vamos vivendo esses valores, vamos anunciando esperança, transformando a vida daqueles e daquelas que nos cercam, e com isso nós vamos experimentando essa vida eterna, né, em parte, enquanto nós caminhamos e vivemos aqui, e vamos anunciando que um dia nós viveremos isso plenamente na glória, juntamente quando o Senhor vier e quando nós ressuscitarmos, quando recebermos um corpo glorificado, quando a nova Jerusalém que desce do céu for restaurada, né, sobre a terra, nós então poderemos desfrutar plenamente daquilo que o Senhor ele tem preparado e guardado para mim e para você. Então, quando nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de anunciar que o Senhor Jesus Cristo está vivo e que ele reina para sempre, e que ele hoje reina no coração de cada filho, cada filha dele, reina no coração da igreja, que é o corpo visível de Cristo aqui nessa terra, e nós, Igreja do Senhor, temos a oportunidade de irmos anunciando esse reino e implementando esses valores do reino do Senhor, vivendo da forma como o Senhor viveu, vivendo do jeito como o Senhor viveu. E o apóstolo Paulo diz que aquele que é parte da igreja de Cristo não pode, né, se reunir para celebrar a ceia do Senhor de maneira indigna. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos examinarmos a nós mesmos. É necessário que seja feito um exame. E esse exame é o exame que a palavra, né, no original, ela tem o sentido, né, do exame que era feito para avaliar pedras preciosas, para avaliar metais preciosos. Né? É aquele exame criterioso que uma pessoa faz, um ourives faz, quando ele vai, por exemplo, testar a qualidade do ouro. É aquele exame que é feito minucioso para ver se aquilo ali tem valor ou não. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que nós precisamos examinar a nossa consciência, precisamos examinarmos-nos a nós mesmos para que nós não venhamos a comer ou beber indignamente do corpo e do sangue do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que faz acepção de pessoas, aquele que discrimina pessoas, aquele que não abraça e transforma a realidade daqueles que passam fome, que têm necessidade, daqueles que não acolhem, né, e vivem de uma maneira a revelar aos outros aquilo que é o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aqueles que não vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus, não vivem da forma como Jesus viveu aqui na terra, estes e essas estão comendo e bebendo indignamente o sangue do Senhor. Então é necessário que nós possamos levar a sério essa palavra, para que nós possamos ser louvados pelo Senhor, possamos ser reconhecidos pelo Senhor, possamos ser aprovados e aprovadas pelo Senhor. Porque se nós não agimos dessa forma e nos reunimos discriminando pessoas, preferindo uns em detrimento de outros, nós estamos pecando contra o Senhor, e por isso nós seremos repreendidos, seremos disciplinados pelo nosso Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa jornada. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.